Olá pessoal, então hoje vamos dar continuidade na nossa terceira moldurinha do livro do Mundo das Flores da Johanna. Nós estamos fazendo esse colorindo juntos, testando vários lápis, nos divertindo. Então agora essa moldura que será num tema mais de outono, um rose gold, assim, uns tons mais quentes. Então como sempre, vou deixar aqui na descrição do vídeo as cores e os lápis que nós vamos estar utilizando. Tanto o modelinho do vitral também já está disponível no Drive. Então agora nós vamos colorir a moldura. E essa moldura vão ser em tons de rose gold. E a primeira cor que a gente vai aplicar para dar o fundo dela é o Bordeaux. Eu venho fazendo o quê? Aquele fundo em toda a nossa moldura, de uma maneira bem suave, movimentinhos de vai e vem. É a cor que nós vamos misturar com o próximo tom para trazer o tom do rose gold. Então essa daqui é uma corzinha que nós vamos aplicar de fundo, por isso que ela tem que ser bem suave. E nós viemos assim, ó, aplicando em todo o nosso fundo da moldura. Movimentinhos de vai e vem, de uma maneira bem suave, nós vamos aplicando. Essa moldura vai ser um pouquinho diferente, a gente vai aplicar essa primeira cor para trazer esse fundo mais rosado mesmo, com essa cor. Não vai ser marrom, né? Nós vamos andando aqui, então, aplicando bem suave esse tom. Então agora que a gente fez esse fundo, vamos vir com o preto do Giotto Supermina, ou o preto que tu tá utilizando aí, e fazer essa moldurinha fininha que tem em volta de todo o vitral. Nós vamos fazer esse acabamento aqui com a ponta bem fininha, toda a volta do nosso vitral. Então a gente vem assim, de uma maneira bem preenchida, aplicando esse ferrinho. Então, feita essa moldurinha agora, nós vamos vir trazendo o segundo tom de fundo da nossa moldura, que é o salmão. Então, com salmão, gente, nós vamos dar mais um tom. Então, a gente vem também, movimentinhos de vai e vem, trazendo esse tom de salmão para o nosso fundo. Nós estamos recém definindo as cores da nossa moldura. Eu não tinha uma cor pronta que eu conseguisse trazer esse fundo assim mais róseo, mais laranjinha. Então eu vim primeiro construindo com o Bordeaux e daí eu venho com o salmão agora para trazer mais um tom. E daí sim chegou no tom que eu gostaria, né? Mas sem fechar os poros do papel, porque nós vamos vir com mais duas camadas aqui, eu acho, de lápis. Então, a gente não pode finalizar toda a aplicação do papel. Aqui é uma maneira bem preenchida, porém, preservando os branquinhos de toda a aplicação. Se tu tem essa cor aqui pronta, tu não precisa fazer essas duas aplicações. Mas como na caixinha eu não achei uma cor que fosse nesse tom assim, ó, de coral mais queimadinho, a gente tem que vir construindo a cor.
Então agora que nós estamos com essa cor parelha, assim, mais salmãozinha, meio queimada. Então agora com a cor chocolate nós vamos trazer a profundidade e o volume dos elementos, complementando então a aplicação, contornando aqui os limites de cada um dos segmentos dos arabescos da nossa moldura. Uma maneira bem estreita, a gente vem contornando e trazendo volume para nossa moldura. Cada um dos segmentinhos nós vamos contornando então. Aqui na florzinha a gente vai aplicar bem no início de cada pétala. Aqui nos segmentinhos também. E vamos trazendo então o volume para os nossos elementos. Nesses que são muito fininhos, a gente aplica de um lado da linha e leva a sujeirinha para o outro lado. E daí nós começamos a dar o volume de cada um desses elementos. E a moldura começa a ficar com detalhes. Então vamos continuar aqui com nossa cor chocolate do Faber-Castell Eco, trazendo o volume para cada um desses elementos. Então aqui vamos fazer aqui, ó, nas florzinhas, aqui nessa bolinha a gente vai escurecendo um lado. Então sempre onde tiver uma sobreposição, nós vamos ir aplicando essa sombra nos elementos. Nós completamos o fundo. E agora a gente vai trazendo o volume para cada um desses elementos. Aqui nessas folhinhas, onde tem a sobreposição, a gente faz essa linha e a gente já vem borrando essa linha que a gente faz com o lápis. E daí a gente vai trazendo e fazendo os elementos ficarem mais em 3D, saindo do papel. E aqui a gente vai seguir, então, trazendo o volume de cada um desses elementinhos. Sempre onde tiver, assim, uma sobreposição, que a gente quer aprofundar, tornar mais escuro para deixar uma área mais clarinha, é quando a gente vai conseguir fazer com que o elemento, com que a ilustração, né, saia do papel mesmo. Então, quando tem assim uma linha, ó, esse elemento aqui é muito fininho, é um arabesco bem fininho, a gente vem escurecendo, fazendo uma linha, escurecendo apenas um lado, que daí a gente consegue trazer esse volume para essas áreas que são mais fininhas. E os elementos também que são muito pequenos, a gente escurece apenas um lado.
Então vamos continuar aqui com nossa cor chocolate do Faber-Castell Eco, trazendo o volume para cada um desses elementos. Então aqui vamos fazer aqui, ó, nas florzinhas, aqui nessa bolinha a gente vai escurecendo um lado. Então sempre onde tiver uma sobreposição, nós vamos ir aplicando essa sombra nos elementos. E agora a gente vai trazendo o volume para cada um desses elementos. Aqui nessas folhinhas, onde tem a sobreposição, a gente faz essa linha e a gente já vem borrando essa linha que a gente faz com o lápis. E daí a gente vai trazendo e fazendo os elementos ficarem mais em 3D, saindo do papel. E aqui a gente vai seguir, então, trazendo o volume de cada um desses elementinhos. Sempre onde tiver, assim, uma sobreposição, que a gente quer aprofundar, tornar mais escuro para deixar uma área mais clarinha, é quando a gente vai conseguir fazer com que o elemento, com que a ilustração, né, saia do papel mesmo. Então, quando tem assim uma linha, ó, esse elemento aqui é muito fininho, é um arabesco bem fininho, a gente vem escurecendo, fazendo uma linha, escurecendo apenas um lado, que daí a gente consegue trazer esse volume para essas áreas que são mais fininhas. E os elementos também que são muito pequenos, a gente escurece apenas um lado. Então eu vou colorir esses arabescos que são mais fininhos aqui, escurecendo sempre um lado deles. E assim eu trago o volume, faço uma linha, borro essa linha e vou trazendo o volume então para esses arabescos que são muito fininhos, mas a gente traz esse detalhe especial para o nosso colorido, ó. A gente não deixa aquele colorido muito uniforme. Nós vamos trazendo esse volume, fazendo essa aplicação apenas de um lado, então desses bem fininhos. E aqui então vamos continuar aqui nessas florzinhas, escurecendo bem o centro e levando só uma sujeirinha para as pontas. Aqui nas folhinhas também. Então vamos completando o nosso colorido. Estou muito feliz com o resultado de vocês estão me mandando, estão construindo comigo então essas páginas. Quando finalizar assim eu vou ficar muito feliz de compartilhar. Então nesses vídeos agora nós vamos construindo o volume de cada detalhezinho do nosso arabesco. E como eu sempre digo, isso aqui é uma página dupla, é um desafio, mas a gente vai devagarinho, aplicando, colorindo,
aqui na asinha da borboleta, ó, vou escurecer bem perto aqui do corpinho dela e vou deixar essa área mais clarinha. E daí eu consigo fazer o volume aparecer. Gente, mais uma vez eu peço desculpa pra vocês desse barulhinho ao fundo, que é o ar-condicionado. Hoje, novamente, acordamos com 0 grau aqui, então tá muito frio. E eu preciso desse calorzinho pra conseguir colorir. Aqui, ó, como tem essa sobreposição, a gente avalia cada elemento e assim a gente vai construindo. E daí, então, vou escurecer bem perto aqui e vou levar uma sujeirinha lá pra deixar esse volume mais aparente. Aqui nas folhinhas também. Agora a gente vai avaliando cada detalhezinho. Coloca uma musiquinha aí e vamos junto comigo, colorindo. Os vídeos ficam salvos, não se preocupem. Vão fazendo no tempo de vocês. Vocês sabem que tem muitas pessoas que só coloram em final de semana. Eu também, o meu maior... Eu estudo muito, faço minhas atividades durante a semana e final de semana é o meu momento de fazer um colorido, de sentar, curtir. Então, por isso que eu entendo muito vocês. Embora pareça que o que eu faço todo dia, eu faço exercícios, eu faço as aulas do curso, eu estudo durante a semana o colorido, né? Esse tema, as artes, materiais. Então, por isso que parece que eu tô sempre colorindo. Mas o colorido mesmo, eu sentar, pegar meus lápis, curtir um colorido, fazer assim livremente, sem gravar, eu faço no final de semana. Então, por isso que eu entendo muito vocês, que normalmente eu não pinto todo dia, mas como eu tô envolvida, estudando, fazendo um monte de coisas, parece, mas sentar e ter o prazer esse de colorir uma ilustração, sem um compromisso, sem estar gravando, sem estar fazendo algum conteúdo ou alguma aula, eu só faço final de semana, feriado, que daí eu me desligo e curto fazer um colorido. Por isso que quase sempre é segunda-feira que eu posto um colorido, porque eu fiz final de semana. Porque os outros dias da semana eu faço as minhas atividades mesmo. Então a gente vai seguir aqui, gente, dando esse volume. Então vamos seguir aqui dando esse volume nos elementos, cuidando e avaliando as sobreposições, onde a gente pode escurecer um pouquinho e completando. Vocês veem que como a gente aplicou 2 camadas de lápis por baixo para trazer esse tom mais róseo, né? O lápis já pega com um pouco mais de dificuldade. Nós estamos trabalhando com lápis escolares. Aqui sempre, gente, eu vou trazer lápis escolar. E nos meus coloridos que eu faço mais testes, experimentos lápis diferentes, tá bom? Então vamos andar aqui pro outro ladinho. Ó, a gente vai sempre escurecendo aonde a gente tem que imaginar essas áreas, né? Que aonde que a luz, onde eles estariam mais perto da luz, pegaria mais a luz e aplicar isso. A gente não pode ter medo de vir aplicando mesmo e completando os exercícios. Eu sempre gosto de dizer, isso aqui é um hobby, né, gente? A gente brinca e nada mais é um papel. Por isso que vocês dizem, ai, Dani, tu testa muita coisa, tu tá sempre testando material, testando técnica, porque, gente, os livros são para isso. A gente tem que testar, a gente tem que se divertir, é um papel. E a gente tá aí, né? A gente tem que aprender que as coisas ficam, né? Então, se tu não te der o direito, o prazer de experimentar, se divertir, fazer uma coisa diferente, tentar, e no final, se não der certo, rir do resultado, ou achar lindo quando vê tu se dedica e arrisca numa coisa e consegue um resultado legal, se a gente não fizer isso, né? Então, eu sou bem assim, gente. Aqui, ó, a gente vai escurecendo um ladinho. Então, por isso que eu sempre digo, é um livro, é pra gente se divertir, é pra gente formar memórias, ter o nosso momento. Então, vou seguir aqui fazendo o volume dos arabescos.
Aqui então, gente, nessa florzinha, ó, eu vou escurecer bem as linhas e trazer uma sujeirinha pro centro de cada uma dessas pétalas, né? Então a gente vai fazer um escuro aqui, uma área mais escura e uma sujeirinha pra área central. E daí a gente vai trazer esse volume, ó. E aqui pertinho da moldura a gente escurece. Vamos escurecer aqui uma pétalazinha. E a gente vai escurecendo então essas partes mais de sobreposição. E as áreas mais fininhas aqui, a gente escurece um ladinho delas e consegue fazer o detalhe, trazer o volume para essas áreas mais estreitinhas. Essa é uma moldura que ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque nós vamos vir ainda com mais duas cores, né? O sépia ao fundo e aqui em cima ainda a gente vai voltar com mais uma cor. Então é uma moldura assim que a gente vai trabalhar bastante, assim como a última, nós vamos trabalhar ela bastante também. E aqui a gente vai seguir então trazendo esse volume pros detalhezinhos, né? Aqui nessa parte, ó, a gente trabalha essas folhinhas e trabalha esses elementos também aqui que tá no destaque dessa flor, ó. A gente vem assim, escurece bem as linhas, como a gente fez no outro ali, e deixa o meio de cada uma dessas pétalas mais escurinho, mais clarinho. E aqui nesse meinho a gente também escurece. E nos arabescos mais finos a gente continua escurecendo apenas um lado deles. E vamos construindo o nosso colorido, com a ponta bem fininha. Eu tô de brinquedo novo, vocês sabem que eu tô com... sigo aqui toda essa camada dos arabescos, gente, com o chocolate, tá? Eu tô utilizando o Faber-Castell 72 cores, acho que é o 70 ou 60. Vocês sabem que eu tiro das caixinhas os lápis mais antigos, né? E esse aqui é um lápis mais antigo. Tu pode até vir fazendo com o canela, essa sombra, com o bordô. Aqui, gente, essa construção, como eu quero esse tom mais rosa, mais salmão, é conforme o teu critério. Essa cor, assim, marrom pra gente fazer a sombra, eu optei por essa cor chocolate pra gente variar também e a gente ver a possibilidade de outro tom no nosso colorido. Então a gente pode vir fazendo aquelas camadas iniciais ali e essa sombra vir com canela também, o bordô. Daí vai ficar o tom que tu vai querer dar pra tua moldurinha. E isso eu sempre digo pra vocês, não se apegar a lápis, não se apegar nem ao desenho. A gente tem que sempre se arriscar. Ah, Dani, eu já colori, mas eu quero aplicar um mosaico assim. Se arrisca, faz em outro desenho, faz em outras possibilidades. A gente tem bastante livro, bastante ilustração free, né? A Johanna na quarentena disponibilizou o livro Flourish, então a gente tem várias opções aí para vir aplicando mosaico, aplicando as técnicas que a gente quer, não necessariamente no mesmo desenho e também não necessariamente usando o mesmo lápis, né, gente? Vocês estão gostando muito dos vídeos aqui do YouTube porque eu tô
tô no passo a passo, tô bem devagarinho. Às vezes eu dou até uma aceleradinha, mas como aqui vocês lá no Instagram a gente não consegue mudar muito a velocidade. Então aqui eu tô deixando mais devagarinho, porque aqui vocês têm a opção de mudar a velocidade do vídeo. Isso que eu acho interessante essa ferramenta. Então aqui vocês conseguem avaliar, né? Se querem mais rapidinho, vocês mesmos conseguem, e eu deixo numa velocidade mais normal, e se vocês preferirem, vocês aceleram. Assim como a resolução, cuidem na configuração aí dos 3 pontinhos do YouTube de vocês. A resolução, tu pode ir na resolução avançada e alterar, botar mais resolução nos vídeos, e daí tu vai conseguir ver ainda mais detalhes do que essa resolução, às vezes, que o YouTube dá automática pra gente. Vai na avançada e pode alterar também a resolução, porque aqui eu tô filmando numa máquina bem nova, então aqui a resolução é muito boa, e a iluminação também. Então só a gente vamos cuidar isso. E acho que nós vamos finalizar, então, hoje todos esses elementos, ó. A gente vai escurecendo. Essas folhinhas sobrepostas é muito interessante da gente escurecer bem ali onde tem a sobreposição delas. Então aí, pessoal, acabamos de dar o volume em todos os elementos da nossa terceira moldurinha. Olha que legal, agora no próximo vídeo vamos finalizar o fundo dela, né? A gente não finalizou ela ainda, essa é uma moldura que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu sei que o resultado vai ficar bem do jeito que a gente gosta. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!